Hoje você vai descobrir 12 sinais poderosos que revelam que o seu cão pode ser muito mais inteligente do que você imagina. Você já teve aquela sensação de que seu cãozinho sabe exatamente o que você vai fazer, antes mesmo de você decidir? Como se ele tivesse um radar secreto capaz de prever seus passos, ler seus sentimentos e até entender palavras que você jura que ele nunca ouviu? Pois é, não é imaginação. Alguns desses comportamentos são tão incríveis que cientistas do mundo inteiro ainda tentam entender como eles acontecem. E o sinal número 9. Esse é de arrepiar. Aliás, se você tem um cãozinho em casa, já deixa o like agora. Você não vai se arrepender. Prometo. 1. Ele entende sua rotina melhor que você. Todo dia, quase no mesmo horário, ele vai até a porta. Às vezes, até antes de você pensar em sair. Você nem se despediu ainda, mas ele já sabe que você vai trabalhar. Ou então, é só pegar o tênis. E pronto, ele já está pronto para o passeio. Parece mágica, mas é inteligência. O cão é um animal que aprende observando padrões. Ele associa cheiros, sons e movimentos com eventos futuros. O barulho da chave, o som da porta, a luz do sol numa certa posição. Tudo isso vira um mapa mental na cabecinha dele. E não é só sobre hora de sair. Alguns cães sabem quando é dia de banho, de ir ao veterinário, de receber visita. Eles conseguem prever eventos com base na experiência acumulada, como se tivessem um relógio interno, programado por amor e atenção. 2. Aparece quando você está triste. Sabe aquele dia em que tudo desanda e você simplesmente desaba? Você chora, suspira, deita no sofá em silêncio e do nada ele aparece. Encosta devagarinho, coloca a cabeça no seu colo e fica. Isso não é coincidência, é empatia. Os cães têm a incrível capacidade de perceber as mudanças emocionais do tutor. Eles detectam alterações na expressão facial, no tom da voz e até no cheiro que o corpo humano libera em diferentes estados emocionais. Quando você está ansioso, triste ou nervoso, seu corpo exala hormônios específicos, como o cortisol, que o faro do cão consegue detectar. E ele não apenas percebe, ele age. Muitos cães foram estudados em universidades como Cambridge e descobriram-se padrões claros de comportamento reconfortante. Ficar perto, encostar, lamber, abaixar a cabeça. É como se ele dissesse, eu tô aqui, vai passar. 3. Aprende com uma única bronca. Algumas pessoas dizem que o cão precisa repetir várias vezes até aprender. Mas a verdade é que cães inteligentes aprendem com uma só experiência. Se ele encostou o focinho num espinho e sentiu dor, ele não vai mais repetir. Se assustou com o barulho ao mexer numa lata, provavelmente vai evitar aquilo por muito tempo. Isso se chama inteligência adaptativa. É a capacidade de ajustar o comportamento com base em uma única vivência negativa, sem precisar repetir o erro. E isso, convenhamos, é algo que nem todos os humanos conseguem. O mais interessante é que muitos tutores nem percebem isso. Reclamam que o cão fez arte, mas não se dão conta de que ele aprendeu mais rápido do que imaginavam. Na próxima vez que acontecer algo assim, observe. Se ele evitar a situação, isso é sinal claro de inteligência. 4. Cria um idioma secreto com você. Você já percebeu que seu cão tem jeitos únicos de se comunicar só com você? Talvez ele pegue a coleira com o focinho quando quer passear, ou leve o potinho vazio até a cozinha quando quer comer, ou simplesmente te olhe de um jeito específico, que você entende sem nenhuma palavra. Isso é um sinal fortíssimo de inteligência social e comunicativa. Seu cão está constantemente testando maneiras de se expressar e guarda aquelas que funcionam com você. Esse processo, chamado de refinamento comportamental, é algo que vai muito além do instinto. É a prova de que ele adapta os próprios comportamentos para gerar uma reação em você. Uma conversa silenciosa, mas muito eficaz. E mais, esse idioma secreto é exclusivo entre vocês dois. Outro tutor talvez não entendesse, mas você entende, porque foi construído com base em amor, convivência e observação mútua. 5.
Usa objetos para alcançar o que quer. Seu cão já empurrou uma cadeira para subir na mesa? Já arrastou um tapete até a porta para tentar sair? Já viu ele planejando algo com objetos ao redor? Isso é muito mais do que esperteza. É raciocínio causal. A habilidade de usar ferramentas, mesmo que simples, era considerada uma exclusividade de primatas, golfinhos e algumas aves. Mas estudos recentes mostram que muitos cães também são capazes de resolver problemas envolvendo o uso de objetos ao seu redor. Eles observam o espaço, fazem tentativas e, se algo dá certo, guardam aquela estratégia para usar de novo. Esse tipo de inteligência é surpreendente, porque exige memória, planejamento e percepção do ambiente. E muitas vezes o tutor acha que foi acidente, mas se você prestar atenção, vai ver que não foi. Seu cão pensou, tentou e conseguiu. 6. Te entende só com gestos. Sabe quando você aponta para um brinquedo e ele vai buscar? Ou quando só olha para a porta e ele já sabe que vai sair? Isso não é apenas obediência, é interpretação de linguagem corporal, algo que muitos primatas ainda têm dificuldade para aprender. Cães inteligentes são capazes de compreender a intenção por trás dos gestos. Eles não apenas seguem o dedo apontando, eles entendem que você quer que ele vá até lá. É como se ele conseguisse captar o que você deseja antes mesmo das palavras. Isso se chama comunicação referencial e é extremamente rara no reino animal. Na prática, isso quer dizer que o seu cão não está só obedecendo, ele está interpretando. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o simples fato de ele te entender com um gesto de cabeça ou um olhar já é algo extraordinário. Vida longa. E olha, se o seu cão já demonstrou alguma dessas inteligências, você tem um verdadeiro tesouro de 4 patas em casa. E um tesouro assim merece viver bem e por muitos anos, né? Foi por isso que a gente preparou com todo carinho o Guia Vida Longa, um material completo, com dicas práticas, estudos recentes e recomendações que realmente funcionam para quem ama seu cão e quer vê-lo feliz e saudável por muito mais tempo. Você pode baixar o guia agora mesmo. É só clicar no link da descrição ou no comentário fixado. É gratuito, mas o impacto que ele pode ter na vida do seu cãozinho é imensurável. 7. Fica bravo com injustiças. Agora imagine essa cena. 2 cães sentados. Os 2 fazem o mesmo truque, mas só um deles recebe petisco. O outro fica olhando, espera, e depois de repetir e não ganhar nada, simplesmente para de cooperar. Esse experimento foi real, conduzido no Clever Dog Lab da Universidade de Viena. E o que ele mostrou foi surpreendente. Cães têm senso de justiça. Eles percebem quando estão sendo tratados de forma desigual e reagem. Essa capacidade de perceber a própria posição social em comparação ao outro é extremamente avançada. É o tipo de comportamento que só vemos em crianças pequenas ou animais com empatia desenvolvida. E em casa já acontece igual. Se você acaricia outro cachorro e não dá atenção ao seu, ele percebe. Se dá petisco para um e não para o outro, ele nota. E muitas vezes ele se aproxima, late, empurra ou tenta interromper a situação, não por ciúme simples, mas porque algo não está certo na cabecinha dele. Esse senso de merecimento revela uma compreensão emocional e social muito maior do que muita gente imagina. 8. Aprende comandos com facilidade. Alguns cães parecem captar comandos num piscar de olhos. Você ensina uma vez, 2 e pronto. Ele já sabe o que fazer. Outros precisam de 20, 30 até 50 repetições. Mas os cães mais inteligentes, esses que surpreendem, aprendem com menos de 5. Isso não é só questão de adestramento, é flexibilidade cognitiva. Eles conseguem entender o padrão por trás do comando e generalizar para novas situações. Além disso, muitos desses cães não precisam de petisco toda vez. Eles reconhecem o comando, entendem o que você quer e agem por conexão, não por recompensa. Isso mostra que o cérebro canino interpreta mais do que apenas sons. Ele associa emoções, entonação e até o contexto em que aquela palavra é usada. Se o seu cão aprendeu comandos novos de forma rápida, ou se entendeu alguma ordem, mesmo sem você ter ensinado diretamente, pode comemorar.
Você está convivendo com um verdadeiro gênio emocional e racional. 9. Sabe o significado de palavras, mesmo disfarçadas? Você já precisou soletrar uma palavra na frente do seu cão? Tipo P-A-S-S-E-I-O. E mesmo assim, ele ficou animado, abanou o rabo ou correu para a porta. Isso acontece porque ele sabe exatamente o que essa palavra significa. E o mais impressionante é que, em alguns casos, ele entende até o tom da frase. Você diz, vamos dar uma volta? E ele vibra. Mas se diz, a gente vai sair com outro tom, ele ainda reage igual. Isso acontece porque os cães têm um vocabulário ativo que pode variar entre 80 a 250 palavras em média. Mas alguns, como o famoso Border Collie chamado Chaser, conseguiram aprender mais de 1.000 palavras diferentes. Esse cão reconhecia objetos pelos nomes e conseguia buscar exatamente o que era pedido, mesmo com combinações novas. E mais, exames de ressonância magnética mostraram que o cérebro canino se ativa em regiões semelhantes às nossas ao ouvir palavras conhecidas. Ou seja, eles não estão apenas reagindo ao som. Eles entendem o significado. Se o seu cão já demonstrou essa habilidade, você tem em casa um companheiro que realmente escuta e entende o que você diz. 10. Inventa os próprios jogos. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas quando o seu cão cria uma brincadeira sozinho, isso é mais do que fofura, é criatividade espontânea. Sabe quando ele joga a bolinha escada abaixo só para correr atrás? Ou pega um pano velho e transforma numa brincadeira de puxa-puxa, mesmo sem ninguém por perto? Isso é chamado de jogo auto-iniciado. É quando o animal inventa uma atividade lúdica sem depender da sua iniciativa. E essa capacidade criativa está ligada a uma inteligência avançada, associada à imaginação e ao processamento de estímulos de forma ativa. Cães que inventam jogos estão explorando o mundo de forma intencional. Eles não estão só passando o tempo, eles estão treinando habilidades motoras, cognitivas e sociais, da mesma forma que filhotes de leão simulam caçadas para desenvolver instintos. Esse tipo de comportamento mostra que o seu cão não apenas reage ao ambiente, ele atua sobre ele. É uma forma de aprendizado e prazer que nasce de dentro. Isso é genial. 11. É um verdadeiro escapista estratégico. Agora vamos falar dos cães que sabem fugir, mas não por ansiedade, e sim por lógica. Você já conheceu algum cão que, sem alarde, simplesmente descobriu como abrir o portão? Ou que observou, calculou e saiu de um cercado como se estivesse jogando xadrez? Esses são os rudines caninos, verdadeiros mestres do planejamento. Eles observam o ambiente, reconhecem padrões e agem com calma e precisão. Eles identificam pontos vulneráveis, onde o portão não fecha direito, onde a tranca é mais fácil de mover, onde tem algo para escalar. Depois, eles testam. E se dá certo, eles repetem a ação com ainda mais eficiência. Diferente de cães ansiosos que roem portas ou choram tentando escapar, os estrategistas agem com intenção e controle emocional. Esse comportamento revela uma inteligência espacial e causal altamente desenvolvida e exige que o tutor esteja sempre um passo à frente. Se o seu cão já fugiu de forma planejada, talvez ele esteja mais afiado mentalmente do que você pensava. Se você chegou até aqui, é porque ama de verdade o seu cãozinho e está disposto a conhecê-lo mais profundamente. Então, já aproveita agora para se inscrever aqui no canal Cãozinho Te Amo. A gente cria esses conteúdos com muito carinho, sempre pensando em fortalecer o vínculo entre tutores e seus peludos, com informação, histórias e emoção. E me conta aqui nos comentários, qual desses sinais o seu cão já demonstrou? Ou será que ele tem algum comportamento ainda mais incrível que merecia estar nessa lista? Eu vou adorar ler a sua história e quem sabe até contar ela por aqui. 12. Aprende só de te observar. Você já notou que, às vezes, parece que o seu cão aprende só de te ver fazendo algo? Ele observa você abrir a porta do armário e, dias depois, ele mesmo tenta usar a patinha para fazer igual. Ou assiste você guardando os brinquedos na caixa e começa a empurrar os dele para dentro também. Isso não é acaso.
Isso é aprendizado por observação. Durante muito tempo, acreditava-se que só os primatas, como os chimpanzés, eram capazes de aprender observando outro indivíduo. Mas os estudos mais recentes mostram que cães também são capazes de replicar ações complexas apenas assistindo, especialmente quando o tutor é a referência. Eles não estão apenas imitando, eles interpretam a ação, entendem o objetivo e tentam reproduzi-la com intenção. Esse tipo de aprendizado envolve atenção seletiva, memória de curto e longo prazo e raciocínio lógico. E o mais bonito é que isso acontece porque eles querem participar da sua vida. Querem entender como você vive e interagir com você de forma mais completa. É uma inteligência silenciosa, mais profunda, e talvez seja uma das mais emocionantes que um cão pode demonstrar. Então, da próxima vez que o seu cão fizer algo que te surpreende, respira fundo. E lembra que, por trás daquela carinha fofa, existe um ser extremamente inteligente, sensível e observador. Ele não está apenas vivendo ao seu lado, ele está aprendendo com você. E se depois desse vídeo você estiver se perguntando, será que eu estou deixando essa inteligência toda escapar por excesso de mimo? Então corre assistir esse vídeo aqui do lado. Você mimou seu cão 10 sinais para descobrir. Nele, eu te mostro como o excesso de carinho pode virar um problema e como equilibrar o amor com responsabilidade. Toca na imagem e continua aprendendo mais sobre o seu melhor amigo. A gente se vê lá.